Muito bom dia. Antes de tudo, agradecer o convite que a Ordem fez para a SAS estar aqui representada e dizer que a minha apresentação, até por defeito de formação, evolui um pouco da economia para a gestão e faz uma reflexão sobre os vários modelos de financiamento históricos e algumas das tendências que nós estamos a registar, inclusivamente nas empresas que temos no nosso portfólio. Tradicionalmente, a hotelaria, essencialmente pela sua natureza, é um negócio de capital intensivo, por duas componentes, não só o investimento inicial, mas depois toda a manutenção de competitividade que tem de ser assegurada para que o modelo de negócio tenha viabilidade e consiga perdurar no tempo. Do lado do investimento inicial temos três grandes componentes de custo. A primeira, o custo do próprio terreno onde é instalada a unidade hoteleira. Uma segunda componente, os projetos, a construção e todo o FF&I, no fundo o recheio dessa mesma unidade. E depois todos os custos que estão associados ao pré-opening e ao fundo de maneio da atividade. Alguns indicadores apontam para valores entre os 100 mil euros a 400 mil euros de custo por quarto para uma unidade nova a ser implantada. Isto para uma unidade numa dimensão de cerca de 100 milhões de euros, para o limite máximo deste intervalo, estamos a falar de cerca de 40 milhões de euros. A acrescer a esta componente, temos uma segunda rúbrica de custos, que são os custos de manutenção. A análise histórica aponta para, dependendo do tipo de unidade, para um ciclo de renovação de 7 em 7 anos e uma renovação completa ou a 20 ou a 25 anos. Isto quer dizer que, na prática, as empresas de hotelaria têm de pôr de lado entre 3% a 6% das vendas por ano para assegurar estes ciclos de renovação. Isto, na prática, ao fim de 10 anos, é metade, ou é metade do valor de vendas de um ano. Portanto, são valores significativos e são valores que importam ter em mente quando se procura otimizar e criar uma estrutura de financiamento, quer do lado dos capitais próprios, quer do lado do financiamento, e obviamente tem de ser otimizada. Estes dois gráficos mais uma vez, são séries longas que permitem ter esta sensibilidade aos ciclos de investimento em cada uma das unidades. Como podem ver, há ali picos em torno dos 7 e dos 14 anos, portanto, assegurando os ciclos de 7 anos, e depois, mais perto dos 20, 25 anos, a necessidade de renovações mais significativas. Quando as unidades têm menos de 4 estrelas, portanto, 3, 2 estrelas, o ciclo de desgaste é muito mais acentuado e há uma necessidade de um investimento significativo já no final, ou perto dos 20 anos. Recentemente tem-se notado uma crescente sofisticação em termos da origem, quer dos capitais próprios, quer do financiamento. O modelo tradicional junta as duas componentes, ou seja, o detentor do imóvel é simultaneamente o explorador do imóvel e, particularmente nesta rúbrica, novas tendências estão a ser sentidas. Há crescentemente uma separação entre o conceito de propriedade e o conceito da exploração, e há um conjunto de novos investidores a entrar neste segmento. Concretamente, do lado dos investidores institucionais, fundos de investimento, seguradoras, veículos cotados, as famosas REITs, as Real Estate Investment Trusts, que em Portugal ainda não têm um enquadramento regulatório, mas em Espanha já o têm e estão bastante ativas na aquisição de imobiliário hoteleiro. E depois investidores particulares. Há algo que nós sentimos muito nos mercados de Lisboa e do Porto, family offices, high net worth individuals, portanto pessoas com posses, que investem, mas que não têm necessariamente a credibilidade ou as competências ao nível da gestão destes mesmos ativos. Por tudo isto, os operadores que são bem-sucedidos e que têm um trajeto longo na operação têm vindo a adotar estratégias asset light. No fundo, deixam de investir no tijolo, no imóvel, porque isso liberta capital e permite-os focar em novas iniciativas ou em mercados internacionais ou noutros sítios que tenham complementariedade com a rede que têm e focam-se essencialmente em modelos de arrendamento, contratos de exploração ou contratos puramente variáveis de gestão. Também do lado da dívida tem havido uma evolução. O financiamento bancário
com base exclusivamente em avaliações imobiliárias e LTV, é um modelo que está em desuso. Continuam a haver linhas protocoladas, mas o que se sente cada vez mais, particularmente dos bancos financiadores, é uma necessidade e um enfoque cada vez maior na compreensão do modelo de negócio e um financiamento em função da capacidade de geração de caixa do negócio. Portanto, o paradigma de ter um imóvel, o imóvel tem um aparente valor de mercado e é em função desse valor que é criada uma operação de alavancagem, tem vindo a cair em desuso e os bancos estão cada vez mais focados na capacidade dentro de um determinado horizonte temporal e com covenants apertados. Covenants aqui são instrumentos que permitem ter visibilidade sobre algumas métricas operacionais que, se não estiverem a ser cumpridas, o contrato de financiamento vence antecipadamente. E cada vez mais também começam a surgir estruturas de dívida cada vez mais complexas. Portanto, abandonou-se a figura monolítica do financiamento à construção e temos cada vez mais tranches júniores, séniores, financiamentos de mezzanine e direct lending. Portanto, o modelo que cada vez mais surge é um modelo com um trinómio. O proprietário, que quer o risco imobiliário e quer receber uma renda, e tem alguma exposição, mas quer uma exposição limitada ao negócio. O operador, que percebe do negócio que tem de pagar a renda, que tem de pagar juros, mas que é através da otimização da exploração tradicional hoteleira que obtém a sua rentabilidade. E, finalmente, o banco, com o risco bancário, que recebe juros e prestações de capital, independentemente do negócio, enquanto este se mantiver solvente. De notar que estas três componentes são unidas por um contrato de arrendamento, de despace, e o modelo varia consoante a geografia. O que nós temos vindo a sentir é que no centro da Europa, norte da Europa, os contratos tipicamente são contratos de arrendamento e longos, portanto, aí o proprietário quer a estabilidade e a receita financeira. No sul da Europa já começam a surgir mais modelos híbridos, componentes fixas e componentes variáveis, e nos Estados Unidos, paradigmaticamente, o modelo que tem primazia é um modelo do Management Agreement, em que é puramente variável. Ou seja, o proprietário do imóvel acredita na competência da empresa que está a explorar e expõe-se exclusivamente à sua capacidade de gerar rentabilidade. Portanto, estes três operadores têm objetivos também diferentes. O proprietário está preocupado em pode ter duas visões, ou por um lado está interessado em obter um rendimento recorrente, ou por outro está interessado em valorizar o ativo. Se for a segunda componente, é um proprietário que vai querer ter algo a dizer sobre onde é investido o dinheiro pelo explorador, no fundo para valorizar o ativo para uma eventual venda ou oneração no futuro. O operador está exclusivamente interessado em obter o retorno pela sua experiência de gestão, procura assegurar parâmetros de performance, de qualidade e de eficiência a longo prazo e, cada vvez mais, procuram aumentar a sua penetração e estar presentes nos principais mercados. Finalmente, o banco aqui assume uma terceira função, que é o enfoque exclusivamente nos juros e no capital, e também, para mitigar o risco de insolvência, está interessado em financiar projetos em que reconhece a capacidade no operador, também, de certa forma, capacidade no proprietário em desenvolver o projeto imobiliário, porque poderá estar numa situação de insolvência e ter de liquidar o ativo. O que é que nós temos visto em Portugal nos últimos anos? Esta diversificação em termos dos investidores é real e tem-se sentido particularmente nos mercados de Lisboa e no Porto. Aqui é crescente o número de, não só investidores particulares, como investidores institucionais, que não estavam presentes neste negócio, seguradoras, fundos de pensões, que por razões oportunísticas, porque têm alguns espaços que podem ser reabilitados e podem integrar uma lógica hoteleira, têm vindo a promover cada vez mais estas abordagens e, no fundo, obter a rentabilidade e consideram cada vez mais a hotelaria mais um braço do setor imobiliário. Investidores institucionais especializados, como as REITs em Espanha, ainda têm reduzido a expressão no mercado em Portugal. Em Espanha tem havido muita consolidação
em torno destes operadores e acreditamos que em tempo esse movimento também vai chegar aqui a Portugal. Do lado dos operadores, os operadores nacionais têm vindo a implementar estas estratégias de libertação de ativos, têm promovido sale and leasebacks de alguns ativos, joint ventures com alguns investidores particulares ou institucionais para desenvolverem alguns projetos e temos sentido um número crescente de marcas internacionais a querer entrar ou a querer expandir-se no mercado nacional. Alguns exemplos aqui no quadro, a OTI com o Moxie, uma marca da Marriott, o W Algarve, o Viceroy Algarve, tudo projetos que estão em pipeline e que dão a entender que cada vez mais vamos ter um leque alargado de operadores internacionais no mercado nacional. Muito obrigado.